Pessoal, essa é a última vivência desse programa de práticas meditativas que se desenrolou em 10 encontros. Se você está chegando agora no canal, se inscreva, acesse os vídeos anteriores, faça as práticas e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar com ele. Eu me chamo Robson Santos, sou educador físico e professor de yoga. Hoje a gente reforça o assunto do vídeo anterior. A gente fala sobre os gostos e aversões, aquilo que o yoga chama de ragas e doeshas. E a gente fala sobre o sankalpa. O sankalpa é aquilo que você deseja, a sua intenção com o processo, aquilo que você busca com uma prática meditativa para que a sua vida se torne mais harmônica, mais leve. Então, o sankalpa é uma intenção que a gente pede para a ordem, para consciência, né? Para o universo, para que essa intenção seja beneficiada. Então a gente pede, a gente vai para esse lugar interno onde a gente se coloca nessa condição, né, e tenta estabelecer uma conexão mais ampla com o universo, né, com a ordem que se manifesta na forma de tudo que existe para a gente experimentar a vida. Porque se você existe, é porque tudo aqui trabalha para que você tenha condições de existir. Então, de verdade, é um ato de reconciliação com o universo, da forma que ele é, da forma que ele está manifestado. No nosso contexto, a nossa intenção nesse contexto coletivo, da forma que o processo se dá, a nossa intenção é por discernimento. Então a gente está trabalhando para obter mais discernimento, né? Para reforçar o nosso intelecto sobre o processo. Então a gente pede por discernimento e acessa conhecimentos. Então a gente intenciona, mas existe uma ação sendo executada. A própria meditação em si, atrelada a esses conceitos que a gente está acessando, né, desde o início do programa. A gente pede por clareza mental, a gente pede por vigor e saúde física, né? E a gente pede também por objetividade mental. A objetividade mental é a capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito por nós dentro do cotidiano, né, para que essas intenções se tornem concretas. Então a gente vai fortalecendo a mente para que a gente consiga fazer aquilo que é necessário fazer para que a vida se torne de fato mais harmônica. Bom, é importante a gente escrever o sankalpa antes da prática. Então você pode repetir todo esse processo que a gente vivenciou, intencionando, escrevendo isso que foi dito, né? Essa intenção com a prática. Dentro do processo, a gente costuma dar um reforço para o sankalpa, repetir ele, falar sobre ele no finalzinho, que é onde o corpo se encontra completamente relaxado e entregue ao processo. Então, tendo dito tudo isso, vamos para mais uma prática meditativa. Procure se sentar confortavelmente sobre o solo ou sobre uma cadeira. Assuma Shiva Mudra nas mãos, um gesto de força. Pouse as mãos sobre o colo, bem rente ao assoalho pélvico.
Fecha teus olhos e trabalha tua disposição interna para a prática. Toma teu corpo para o processo meditativo. Observa. Observa a maneira como você dispõe o seu corpo sobre o solo e, sempre que necessário, faça ajustes. Esse asana contemplativo, ele tem que ser firme e confortável, e relativamente confortável. Você pode encostar as costas em alguma mobília ou numa parede para diminuir o desconforto. Ou você pode se sentar sobre uma poltrona, mantendo o eixo da coluna bem alinhado. E comece a relaxar o corpo. Relaxe os ombros e procure relaxar a expressão facial. Relaxe os olhos, as pálpebras, a testa, o couro cabeludo. Solte a mandíbula, permitindo que os lábios se separem suavemente. Dirija o topo da cabeça no rumo do teto, deixando o queixo paralelo ao solo. Você vai perceber um alongamento do pescoço. Agora comece a respirar. Inspire profundo. Comece a respirar conscientemente. Inspire profundo, solte o ar pela boca, relaxando. Inspire profundo pelo nariz. Solte o ar pela boca, relaxando. Inspire profundo o nariz. Solte o ar pela boca, relaxando. Inspire profundo o nariz. Solte o ar pela boca e volte a respirar de maneira bem natural. Enquanto respira de maneira natural, observe o corpo, a energia do corpo, nesse exato momento, onde você percebe tensão, desconforto, você faz ajustes. Ajustes físicos ou sutis. Trabalhe para que sua postura fique firme e estável. Agora olhe para o fluxo natural da mente. A mente é um fluxo constante de pensamentos. Dê liberdade para a mente. Permita que ela se movimente livremente diante de seus olhos. Sem condenar, sem julgar aquilo que surge. Apenas observe. Você testemunha o movimento natural da mente num corpo sentado com a coluna ereta,
muito estável sobre o solo. Se você for capaz de olhar para a mente, sem apego, sem se identificar com aquilo que surge, seu relaxamento é certo. Na tela mental, pensamentos. Pensamentos na forma de ideias. Pensamentos na forma de memórias. Pensamentos na forma de conhecimento. Pensamentos na forma de sensações, emoções. Testemunhando todos eles, você. Olhe para a mente sem apego. Jogue luz na mente. A mente está o tempo inteiro seduzindo a gente, ou convidando a gente para viajar, ou para passear. Através dos pensamentos. Alguns pensamentos vão causar satisfação, alegria, conforto. Outros vão causar aversão, medo. Se perceba maior do que todos eles. Você é o ser que ilumina a mente e tudo aquilo que ela carrega. Durante o processo, os teus sentidos eles estão sendo recolhidos. E a sensação que você tem é que, de verdade, o seu corpo desapareceu diante de seus olhos. Se você for capaz de olhar para os pensamentos sem apego, isso acontece com a mente também. Ela se dissolve diante dos olhos. E tudo que fica é você. Essa condição de não identificação possibilita uma apreciação. Aquilo que o yoga chama de moksha ou samadhi. A dissolução do corpo e da mente. Intenciona, a gente reforça o sankalpa, que foi dito lá no início. A gente se conecta com a consciência, com a ordem, para que ela beneficie a nossa intenção. A gente pede por discernimento. A gente pede por clareza mental. Então, que tenhamos clareza mental.
que o nosso corpo grosso se torne forte e saudável e que a gente ganhe objetividade mental. Para movimentar as ações dentro do cotidiano na direção daquilo que gera mais harmonia e leveza. Lentamente, retome ao modo desperto da mente. No modo desperto, você está identificado com a mente e com o corpo, e com tudo aquilo que essas duas estruturas carregam. Ativa os sentidos um a um, estimule a salivação, respire de maneira profunda. Movimente os dedos dos pés e das mãos, perceba o seu contato com o solo, ativando o tato, ou com a cadeira, se você se encontra numa cadeira. Abrir os olhos, pouse as mãos sobre os joelhos, gire os ombros. Então o estado meditativo, ele é difícil de ser descrito. Então algumas coisas apontam para esse lugar interno. Um estado de paz aponta para esse lugar interno, um relaxamento muito profundo no corpo. Então observa. É um processo que precisa ser vivenciado. Então, esse programa, ele tem a intenção de reforçar o buddhi, né, de fortalecer o intelecto. Mas a meditação em si não é um processo intelectual. Tendo acessado todos os conceitos necessários para o entendimento dessa disciplina, em dado momento a gente solta todos os conceitos. Bom, aqui a gente finaliza esse programa. Pratiquem, fiquem em paz. Até a próxima série. Namastê.